Oi para vocês, como é que vocês estão? Uma boa noite, tudo bem? Espero que sim, tá? Então, gente, hoje eu vou fazer uma live sobre a história de Geraldo Rufino, que foi um ex-catador de lixo, né? E que ficou milionário, né? Então eu vou contar um pouco a história dele e qual que é a mentalidade dele. Ele foi uma pessoa que desde cedo, né, ele teve que começar a trabalhar, né? E então para vocês verem como são as coisas, né? Olha só a história dele. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, tá? E como é que ele contou a história dele. O que atrapalha as pessoas é ele dizendo, tá? É a crença. A pessoa acredita, né? Que tem que ter, a gente tem que ter uma crença, na verdade, tá? Essa pessoa acredita que você tem que ter crença divina, né? Ele era esse tipo de pessoa que ele achava que a gente tem que ter crença divina. Aprendeu desde pequeno a dividir com os vizinhos, né? Que tinha que dividir tudo que ele fizesse com as pessoas, principalmente com os vizinhos. Desde cedo a mãe dele falava que ele tinha que dividir tudo que ele conseguia na feira com os vizinhos. Boa noite, Rejane. Boa noite, Santa. Então, é assim, eu tô contando a história, Santa e Regiane, do ex-catador de lixo que ficou milionário, o Geraldo Rufino. Então, ele falava que as pessoas têm que ter uma crença. Ela tem que ter uma crença divina. E ele aprendeu com a mãe dele, desde pequeno, que eles iam na feira catar comida, mas a mãe dele sempre falava que tinha que ser dividido com os vizinhos. Ele, na verdade, no pensamento dele, ele sempre achava que os vizinhos eram folgados, mas ele não se permitia falar isso porque a mãe dele não gostava de que falasse isso para ela, né? Ela achava que tinha que dividir sim com os vizinhos. Então, a gente não tem que culpar ninguém pela nossa condição social, pela nossa situação. A gente tem que ajudar o próximo. E ele ajudava o próximo naquela idade, né? Então, ele sempre falava que tem que ter gratidão, né? A pessoa tem que ter gratidão. E ele perdeu a mãe dele quando ele tinha quase 8 anos. E ele já tinha uma personalidade formada, porque ele aprendeu isso com a mãe dele. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lu. E aí ele ficava procurando sempre ajuda, né? No mercado, ajuda profissional. Só que não tem ninguém melhor do que os pais da gente para ajudar, né? Ele não sabia ler, a mãe dele não sabia ler nem escrever, mas ela tinha uma sensibilidade. Então ele fala que a mãe dele foi a melhor mentora dele, a melhor coach, e ela dizia para ele que ele podia fazer tudo que ele imaginasse que podia. E que ele era bonito, e que ela dizia também que ele seria um grande homem, né? Que seria um cara do bem e trabalhador. E aí ele fala que ele acreditou no que a mãe dele falou. Então você precisa acreditar em alguém e nas escolhas que você faz. Acredite nos seus. Você tem que aprender a fazer escolhas logo cedo. Você pode, não é ficar se lamentando, não é terceirizando, e ninguém é culpado da sua situação. A culpa é sua. Você nasceu,
Você precisa de uma oportunidade, a oportunidade que eu precisava, minha mãe me ensinou muito cedo. Eu precisava de mais um dia e eu já nasci. Eu tive o privilégio de nascer e eu precisava de mais um dia. Mamãe ensinava a se ajoelhar embaixo do tapete, na cama, calçada com tijolo e ter gratidão. Então, desde pequeno, a mãe dele ensinou que ele precisava de ter sempre gratidão. Agradecer porque a luz entrava pelo barraco. E tinha que aprender a agradecer e daí ele ia para a luta. Eu saía de casa, né? Oportunidade de ter alguma coisa para fazer. E aí a mãe dele morreu. Ele teve que arrumar um emprego com 8 anos. E ele tinha que aprender, quer dizer, e ele aprendeu com a mãe dele que ele tinha que sempre ajudar o próximo. E o próximo era o pai dele, que tinha menos juízo do que ele. E eu fui ajudar papai, arrumei outra oportunidade. Quando você tiver que olhar o problema, olhe o problema de cima. O problema é seu. Quando você encara o problema, ele fica menor que você. Não fuja do problema, você é um gerador nato de problema. Assim que nasce. O que significa que quando você entende que o problema é seu, que a situação é sua, o país é seu, que os seus semelhantes é seu e que ser brasileiro é você, então não fale mal de você mesmo. Não fale dos brasileiros, da sua segunda mãe, que é o seu país. Assuma responsabilidade e vai fazer. Eu aprendi isso lá atrás, né? Ele aprendeu isso quando era bem criança. Arrumei uma oportunidade no aterro sanitário e fui catar latinhas. Ele conseguiu constituir um negócio próprio, porque com 8 ou 9 anos, ele aprendeu a empreender no CNPJ de outra pessoa. E aí, com 9 anos, ele tinha um CNPJ mental. Não tinha no papel. Eu ganhei dinheiro de novo. Ganhar dinheiro não é um problema. Ganhar dinheiro é a coisa mais simples do mundo. E quando você não tiver dinheiro, agradeça. E se o dinheiro for o seu problema, é a única coisa, é o único bem que você pode substituir, é o dinheiro. Agora, quais são os seus valores? Quais são os outros valores? Meus outros valores é a família, as pessoas, os relacionamentos, a convivência, ser feliz, ter fé, ter espiritualidade, ter credibilidade. Gente, tem tantos valores que você vai perceber que quando você não tem dinheiro, falta um só da lista de valores e ele fica na ponta da pirâmide. É a base de outros valores que dá sustentação para a pirâmide. Você precisa acreditar, você precisa fazer escolha, você precisa definir quais são os seus valores e onde é que você quer chegar. A base dos valores que ele aprendeu, e por consequência trabalhando 12 horas por dia, porque não tem milagre. Você só consegue se você trabalhar. E ele ganhava dinheiro, né? Porque ele também trabalhava por 12 horas, né? Então, o dinheiro não era um problema. Ele quebrou meia dúzia de vezes, né? E não foi um problema, né? Ele nunca deixou de ter credibilidade. Ele nunca se quebrou assim, de ter a credibilidade. Ele acreditou. Ele nunca achou que não ia dar certo. Ele sempre conseguiu acreditar em si mesmo, né? Então ele era uma pessoa que ele acreditava em si, que não achava que a vida dele era ruim e mesmo que ele achasse que isso fosse ruim, ele fazia força para pensar que ele podia
fazer o que ele estava fazendo e que ele conseguiria. Então ele sempre, ele fala que ele sempre tinha credibilidade e ele nunca quebrou a moral. Ele nunca tinha vergonha de olhar no olhar das pessoas. E aí o propósito dele, né, com esse vídeo que ele fez, com esse áudio, é de fazer as pessoas, de contagiar as pessoas a mudar o seu jeito de pensar. Acreditar que a solução está dentro de você. É dentro de você que você tira essa energia. E isso que faz a diferença para você. Você nasceu com esse dom. Você já é semelhança divina, não importa a religião que você escolheu. A opção que você fez, se você acreditar em você, se você tem fé, você vai conseguir. Ele fala que ele conseguiu, né? Acreditando nele mesmo e, é lógico, partindo para trabalhar e se esforçar. E ele fala que eu não sou mais que ninguém. Se você tem uma ideia, um insight, precisa de um investimento, vai arrumar um emprego e começa a progredir. E parar de ficar se culpando ou achando que é culpa do governo, a culpa é sua. Não espere que alguém venha resolver o seu problema. O gerador de problema é você. Então você tem que acreditar em si mesmo, né? E não ficar colocando culpa nos outros. E quem resolve o seu problema é você mesmo. Então ele fez isso a vida inteira. E ele nunca teve um problema maior que ele. A crise vai existir a vida inteira. Crise de mudança. Crise é quando o dinheiro muda de lugar. O dinheiro vai mudar de lugar a vida inteira. Se não tiver crise, não tem evolução. Não tem smartphone, não tem tecnologia, não tem armazenamento na nuvem. Então, gente, crise é a necessidade que a gente tem de mudança. Vai ter que ter mudança a vida inteira. Então, para de correr de crise e veja onde você se encaixa e comece agora mesmo a mudar até uma mentalidade de que você não consegue fazer nada. E pelo contrário, vem com a ideia que você pode. Todos nós podemos. Nós somos brasileiros, brasileiro é muito bom. Isso são palavras deles, tá? Brasileiro é adaptado a renascer das cinzas. E nem nas cinzas a gente está. Então, gente, a lição que ele fala, né? Que ele quer que nós, né, com esse vídeo, nós aprendamos e entendemos que nós somos capazes, né? E que o problema somos nós mesmos. Nós é que criamos o problema na nossa cabeça. Mas que a gente é capaz de fazer as coisas. A gente tem que partir para a ação e a gente sempre ter mentalidade de que a gente consegue fazer todas as coisas. Não é pensando, não consigo, e ficar sem fazer nada, que você vai alcançar algum objetivo, alcançar os seus sonhos. O que você precisa é ter uma mentalidade positiva, uma atitude positiva e partir para a ação, para conseguir realizar os seus sonhos. Então, gente, a gente não pode ter uma mentalidade de coitadinha, de que não consegue fazer nada. A gente tem que ter esse tipo de pensamento, partir para a ação e outra, estudar, né? A gente sempre tem que estar em treinamento, lendo muito livro, fazendo treinamento no INA, né? E eu sempre vou bater sempre nessa mesma tecla, que realmente a gente precisa para partir para a ação e sempre tá sempre aprendendo. E a leitura, gente, é a melhor coisa, né? Tem tantos livros bons pra gente ler, né? Os Segredos da Mente Milionária, né? Nossa, agora eu não vou lembrar de todos os livros, porque eu nem tava pensando em fazer isso. A Mágica de Pensar Grande, que mais? Nossa, O Segredo, meu Deus, agora não lembro mais. Bom, mas o necessário você precisa de ter sempre na sua mente de que você nunca sabe tudo. Então, vamos aprender.
A vida da gente é um constante aprendizado. Então, vamos estar sempre aprendendo no seu dia a dia. Uma frase que hoje foi colocada, que eu acho que eu até coloquei: a única coisa impossível é aquilo que você não tenta. Então, gente, vamos sempre estar tentando fazer as coisas, né? Vamos partir para ação, tá? Era isso que eu tinha que falar sobre essa história do Geraldo Rufino, que eu achei bem interessante quando eu escutei o vídeo dele, né? E é sempre bom, né, a gente ver que uma pessoa simples, que era para ser um bandido, não. Ele teve uma mãe que ensinou para ele desde cedo que você tem que acreditar em si mesmo e que tem que ajudar as pessoas. Olha só, desde os 8 anos, que a mãe dele, ele perdeu a mãe aos 8 anos, ele tem essa mentalidade de que tem que sempre ajudar os outros, né? E sempre tá agradecendo, sendo grato por cada coisa que você consegue. Isso é maravilhoso, né? E uma outra coisa a gente sempre tem que realmente ter força de vontade e partir sempre para a ação, tá bom? Hoje, então, aproveitando o gancho de que eu falei na live passada sobre preservação do meio ambiente, né? Então, vou falar sobre um produto que eu acho que eu nunca falei ainda, desde que eu comecei a fazer as lives, eu nunca falei desse produto aqui, do nosso Dish Drops, né? Do nosso detergente, né? Do nosso lava-louça, né? Então, vamos falar um pouquinho dele, né? Esse detergente também ele é concentrado, tá? A gente tem que fazer a diluição. Então, ele é feito para remover a sujeira e os resíduos de alimentos nas louças. É o detergente ideal para garantir uma limpeza profunda, deixando um aroma fresco e com a sua forma biodegradável e concentrada, ele limpa a sua cozinha de forma rápida, prática e elimina efetivamente a sujeira difícil. Gordura ou óleo não passarão com Dish Drops. É um detergente para lavar louças, é dermatologicamente testado e ainda tem um aroma fresco. Ele respeita o meio ambiente, porque ele possui fórmula concentrada e biodegradável. Para limpeza de panelas, frigideiras, cristais, porcelanas, vidros, entre outros tipos de louça. E para você fazer uma boa diluição dele, nesse daqui, ó, nessa embalagem, que é de flip top, que a gente fala, a gente tem uma marcação aqui. A gente coloca até aqui de água e daqui até aqui você coloca o produto. Então tem uma marcaçãozinha e fica uma quantidade boa para você fazer a sua limpeza na cozinha, tá? Aí também, se você quiser fazer, porque ele é bom também para tirar o cheiro ruim da pia. Aí o que você faz? Você pega 1/4 da tampa, dessa tampa aqui, e joga no ralo e enxágua com a água. Que aí essa tampa aqui, na verdade, ela é igual a 20 ml, tá? Mas é para pegar só 1/4 dessa tampa, jogar no ralo da pia, aí tira aquele cheiro ruim que fica no ralo. E nós também temos o nosso LOC, né, gente? Esse é LOC, que é o nosso multiuso, né? E também é concentrado. E ele pode ser usado em qualquer superfície lavável para remover com eficiência o acúmulo de sujeira mais resistente sem deixar resíduos. Então, ele rende 20 frascos de válvula spray, que seria essa daqui, ó. 20 frascos desses, de 500 ml.
para fazer a limpeza, né, de pisos. E aí, ela é única com a tecnologia BioQuest. O que seria essa linha BioQuest? É uma fórmula biodegradável, dermatologicamente concentrada e de alta performance, desenvolvida há mais de 50 anos. Olha que maravilha, gente! Então, esses são 2 produtos que ajudam no meio ambiente, né? Como a gente falou, que ajuda a preservar o meio ambiente. Porque como ele é concentrado, ele vai render 20 frascos, então a gente não vai jogar esses 20 frascos, né? Porque a gente faz diluição nesse frasco aqui, né? E que a gente não joga, a gente vai usando, né? E esse é um só, que também a gente pode aproveitar como uma composteira, né? E muita coisa que você pode usar como vaso para planta também, né? Então a gente tem 1001 utilidades, tá? Então quem tiver interesse em adquirir esses produtos, né, me procura no Facebook, Rose Honda Produtos Eco, no meu Instagram, Rose Kiyomi, no meu WhatsApp 16 997334003, né? E no meu YouTube, Rose Honda, tá? Tô precisando de pessoas para se inscreverem no meu YouTube, porque eu preciso de 1000 pessoas para fazer um vídeo no YouTube. Eu acho muitas pessoas, né? Mas aos poucos a gente vai conseguir, né? Eu chego lá, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Espero que vocês tenham gostado da minha live. Hoje eu vou fazer uma live um pouquinho mais curtinha, né? Mas espero vocês na sexta-feira, né? E aí a gente vai falar sobre um outro assunto que eu ainda não sei qual será, porque eu ainda vou estudar, né? Mas agradeço a presença de vocês aqui comigo, tá bom? Obrigada, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada.